Que a paz do Senhor Jesus venha entrar hoje no seu lar. Que você possa dizer para Ele tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que você está precisando, tudo aquilo que você almeja do seu coração. Que você possa desabafar com Ele. Amém? Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé pra tu guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ter uma experiência de sobreviver. Oh, 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 viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. E eu farei sorrir o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé pra tu guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ter uma experiência de sobreviver. Oh, 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 viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. E eu farei sorrir o mal, conquistarei troféus. Profetiza! Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Se calar o som da minha voz, em silêncio estarei a adorar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver teus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Oh, oh, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. E eu farei sorrir o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Se calar o som da minha voz, em silêncio estarei a adorar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou
Sonhar com Deus, viver teus planos, isso é parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. E eu farei sorrir o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Que você venha através desse louvor saber que o verdadeiro cristão aqui nessa terra, ele vai ser perseguido, ele vai ser oprimido, ele vai ser caluniado, ele vai ser separado. E essas palavras, elas são muito conhecidas. Elas são as palavras do maior apóstolo de Jesus, daquele que combateu o bom combate, que seguiu a sua carreira até o fim e venceu pela fé. O nome desse apóstolo é Paulo. Essas são palavras de Paulo, que Paulo deixou para nós. Então eu venho trazer para vocês, na leitura do livro, da carta de Filipenses, certo? Da carta de Filipenses, no capítulo 1. Venho trazer para vocês da carta de Filipenses, do capítulo 1, do verso 21, onde Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que que Paulo disse isso? Porque no verso 20 ele vai dizer: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por quê? Porque Paulo estava querendo dizer, se o nome do Senhor não for engrandecido na vida, vai ser engrandecido na morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Então Paulo, ele sofreu tantas aflições, foram tantas perseguições que Paulo teve que passar, que ele disse para Deus, se eu morrer é lucro. Se eu morrer aqui é lucro. Por quê? Porque Paulo teve fortes experiências com Deus. Paulo teve fortes experiências com Deus, onde ele preferiu ir para a glória, ficar diante do Pai, a passar mais aflições ainda na terra. Você já chegou a dizer para Deus: Deus, me leva. Me leva porque eu não suporto mais estar aqui na terra, porque eu não quero mais passar aflições, perseguições pelo teu evangelho. Eu quero ir para a glória junto de ti. Então foi isso que Paulo falou. Mas ele falou no verso 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. E no 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tanto tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. No 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Por que que Paulo disse isso? Porque ele estava querendo dizer que estava em aperto, porque ele queria ir para Cristo. Mas se ficar, o nome do Senhor ia ser glorificado na vida dele, pelas obras e pelos frutos, porque Paulo era um homem frutífero. Ele tinha obras. Você é um cristão frutífero? Você traz obras para o Senhor? Porque Paulo, ele trazia obras para o Senhor. Então ele disse, pois eu vou ficar. Ele escolheu ficar, que você venha escolher hoje ficar, para que o nome do Senhor venha ser engrandecido, venha ser glorificado na sua vida e que as pessoas possam ver. Porque Deus precisa que você fique, para que outras vidas se convertam, que o nome do Senhor venha ser glorificado e venha ser exaltado. Amém? Então essas são cartas que Paulo escreveu quando ele estava na prisão, são as epístolas paulinas, porque Paulo foi preso pelo evangelho do Senhor, por pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. Então, tem outra carta que eu quero trazer para vocês, outra palavra que está na carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, onde ele vai dizer:
Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Porque Paulo era um verdadeiro soldado de Cristo. Então você está preparado para ser um soldado de Cristo? Porque o soldado na terra, ele tem que ser valente, ele tem que ser disciplinado, né? E o mais importante de tudo, ele é forjado pelo seu general, pelo seu capitão. Ele deve obediência ao seu general. Você imagine o soldado de Cristo, onde ele deve obediência ao maior general, que é Deus, né? Então você está disposto a ser um verdadeiro soldado de Cristo, a sofrer aflições de renúncia, de perseguições, de afrontas pelo evangelho do Senhor? Porque no verso 11 ele vai dizer: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Porque Deus é justo, Deus é justiça. Se você morreu por ele, você também vai viver com ele na glória, né? Você vai viver com ele na glória. E no capítulo 4, ainda da mesma epístola, da mesma carta, 2 Timóteo, ele vai dizer no verso 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por que ele diz isso? Porque ele já sabia que estava perto da morte dele, estava nos últimos dias da vida dele. Então ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então que você venha seguir a sua carreira até o fim. Que você não abandone o seu chamado, seja de pregação, seja de louvor, seja do que for, que você não venha abandonar a sua carreira. Mesmo que aqueles que venham te perseguir, venham achar que você não vai conseguir, mas que você venha guardar a sua fé até o fim. Porque de que vale a minha fé para tu guardar? Então, se eu tenho fé, que eu venha exercer essa fé para que vidas venham ser edificadas, né? Que vidas venham ser edificadas, porque Paulo, ele foi pregar para os gentios, onde eu me identifico muito. Como eu estou pregando para você hoje através desse vídeo na internet, porque muitas vezes a igreja não quer ouvir a pregação, não quer cumprir a pregação. Amém? Então, muitas vezes Deus tira você de pregar para a igreja, para pregar para os gentios. Ele tira você daqui para pregar você acolá, para que você vá pregar acolá para outras pessoas. Por quê? Porque o chamado de Deus não pode ser parado, não pode ser barrado. Aquele verdadeiro soldado de Cristo tem que continuar a sua carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você ama e espera a vinda de Jesus? Você quer colocar a coroa da glória, do galardão? Então eu te convido hoje, tira a coroa do eu, tira a coroa do ego, tira a coroa da prepotência, tira a coroa da falta de humildade e coloca a coroa de espinho. Porque Jesus colocou a de espinho, porque ele podia ser o maior, mas ele veio como o menor. Coloca a coroa de espinho para que tu possa receber a coroa da glória, a coroa do galardão. Eu vou repetir, tira a coroa do ego, colocar de espinho, para que tu possa sofrer as verdadeiras aflições do evangelho como bom soldado de Cristo, para que tu possa receber a coroa da glória. Amém? Então que essa palavra tenha entrado na sua mente, no seu coração, que você venha não desistir de tudo aquilo que você tem para você. Que a paz do Senhor permaneça na sua casa, na sua família, nos seus amigos, em todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra. Amém?